O historiador e professor de História da Universidade Federal do Paraná, Magnus Roberto de Melo Pereira, concordou em nos ajudar a entender um pouco melhor a respeito das fontes históricas. Nós estamos falando do CEDOP, que é o Centro de Documentação de História e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses, da Universidade Federal do Paraná. Aqui a gente desenvolve uma série de trabalhos com fontes escritas, para a produção de história do Paraná e de outras regiões que foram colônias portuguesas. Do CEDOP, Magnus explica o que é uma fonte histórica. Parece uma coisa fácil, em princípio, mas é uma coisa bastante complicada. A gente costuma dizer, brincando, que qualquer coisa é fonte e nenhuma coisa é fonte. Porque a fonte é aquele material que o historiador escolhe para pesquisar, e na medida em que ele trabalha com esse material, é que esse material se transforma em uma fonte de informação. Então não precisa ser nem uma coisa antiga, nem uma coisa nova, nem uma coisa impressa. Uma mesa pode ser uma fonte, uma cadeira pode ser uma fonte, conforme o tipo de trabalho que eu vou fazer, sobre a matéria que eu vou pesquisar, uma coisa é fonte ou deixa de ser fonte. Tá? Isso é uma ideia geral, Na prática, no nosso trabalho aqui no CEDOP, por exemplo, as fontes são basicamente fontes manuscritas ou impressas, do século XVI, XVII, XVIII. Tá? É com isso que a gente trabalha. Mesmo trabalhando com documentos textuais, engana-se quem pensa que o trabalho com as fontes históricas só pode ser realizado se estivermos diante de papéis velhos e cheios de ácaros. Veja como a tecnologia auxilia o trabalho dos historiadores. A ideia é que a história esteja longe de uma área tecnológica, mas como vocês já viram, hoje em dia boa parte a gente acaba recorrendo a recursos digitais mesmo para trabalhar com essas fontes mais antigas. Os manuscritos são digitalizados, são microfilmados, e a partir deles, então no computador a gente vai transcrever essa documentação, ou seja, trazer esse manuscrito para uma linguagem inteligível para hoje em dia, e para depois fazer a pesquisa propriamente dita. Quer dizer, a partir então desse conteúdo, dessas fontes, é que o historiador vai analisar isso, tá? E vai, a partir disso, produzir a história. Veja agora como o professor Magnus sugere que seja utilizada uma fonte histórica, que é, afinal, a matéria-prima do ofício de todo historiador. A ideia principal é que ele não vai achar a história na fonte. Tá? Existe uma noção corrente de que o historiador vai lá na fonte e acha a história pronta. Ela não está lá. A história é uma construção do historiador. Quer dizer, é a partir de uma visão teórica dele, é a partir daquilo que ele encontra nesse material, nesses restos do passado, que são as fontes, o papel velho de antigamente, o mobiliário de antigamente, a construção de antigamente, um prédio também é uma fonte. A partir da análise desse material, o historiador vai construir a sua interpretação, a sua versão de uma dada realidade. Tá? E essa é a única forma de fazer história. Tem muita gente que fica imaginando que produzir história é fazer um resumo de algo que já foi escrito ou produzido por historiadores que o precederam. Tá? Eu pego uma porção de livros de história, reúno e vou produzir uma história melhor, tá? Ou mais nova, ou mais recente. Isso não é possível, isso não é real. Quer dizer, o único trabalho possível para o historiador, para a construção da história, é partir, quer dizer, da análise das fontes, ele conhecer essa documentação da época, esses vestígios documentais que ficaram da época, a iconografia, a figura, a pintura, o quadro, e a partir da análise disso, construir uma nova versão, uma nova interpretação, ou aperfeiçoar as versões e interpretações já correntes. Professor Magnus considera que a utilização didática das fontes históricas é fundamental para conferir mais significado ao processo de ensino e aprendizagem, pois somente assim nossos alunos poderão apreender a história como um longo processo de transformações.
quase que não é possível pensar hoje em dia o ensino da história sem o trabalho com fontes. Senão nós ficamos numa situação assim bem complicada. Eu costumo fazer uma comparação com a matemática. Não é importante para a matemática saber se 2 mais 2 são 4, né? O que é importante é conseguir desenvolver os processos mentais, né, de análise da realidade a partir de processos quantitativos. Tá? Para a história é a mesma coisa, quer dizer, não importa muito para a gente, quem descobriu o Brasil ou qualquer outro fato em si, isoladamente, mas é uma forma de raciocinar, né, de pensar a realidade historicamente. O aluno só pode fazer isso corretamente se ele entender, né, que o historiador produz a história, qual é o processo de produzir a história. E esse processo de produzir história está baseado na fonte. Então seria muito mais importante o aluno, a partir das fontes, desenvolver uma experiência da produção do conhecimento histórico, ainda que seja pequeno, que seja restrito, por exemplo, uma história da família, trabalhar com as fotografias da família, né, ou com os documentos da própria escola. Veja, qualquer experiência é muito mais interessante, nesse sentido, né, muito mais interessante do que você decorar o conteúdo de um manual, por melhor que seja esse manual. Tá? Porque nesse manual ele está aprendendo apenas um conteúdo. Com uma experiência de produzir, né, uma história a partir das fontes, ele está aprendendo, né, os processos mentais, né, através do qual se produz o conhecimento histórico. Esse seria, né, uma função muito mais importante, né, para o ensino da história do que apenas os conteúdos em si.